O pessoal chegou, boa noite. Para quem está chegando, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? O pessoal está chegando Tudo... aqui. Tudo bem, né, Luana? Tudo em paz? Opa, quem mais chegou aqui? Mariana, boa noite. Tá tudo bem, Luana? Tá quente agora esquentou, né? Parece que deu um verãozinho aí. Boa noite, boa noite. Tudo em paz com vocês, né? Espera a pessoa entrar aqui. Eu já pus para gravar a aula, porque você já entra com a gravação já. Muito, né, Luana? Eu prefiro o frio, mas eu não sei, velho. Eu tava com muito frio, sei lá. Não vamos reclamar, né? Uma hora tá calor demais, uma hora tá frio. Precisa chover só. Que acho que não tá chovendo aqui em Minas faz muito tempo já, né? Eu tenho a rinite, fica coçando o nariz, aí a máscara, né? Você não pode espirrar, né? Perto das pessoas, porque o pessoal assusta, né? Mas não tem, né? Fica coçando o nariz. E eu acho que precisa chover, o olho parece que tem areia. Tudo bem quem tá chegando aí, Carol? Quem mais tá chegando? Estefânia, Letícia. Quem mais que chegou aqui? Deixa eu ver. Tá, Carol, Luana, Mara, Estefânia. Tá. Letícia. Parece que eu tinha visto a. Quem mais? Tá chegando a Luana, tá aqui. Ixi. Flaviane, o pessoal tá chegando. Eu tava vendo um livro aqui, depois eu vou até comentar esse livro aqui com vocês, só o pessoal entrar aqui. Que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora aí no mundo, né? Do Talibã, Afeganistão, tão triste isso que está acontecendo, né? Semana passada a gente viu umas cenas assim, tão. Não sei se vocês viram semana passada, a hora que o Talibã tomou outra vez o Afeganistão, as pessoas querendo fugir ali, foram para o aeroporto, né? Pessoas que sabiam que ia morrer, mas se agarrando no avião, né, Luana, assim, para tentar sair do país, de tão horrível que é aquele regime, né? Eles não querem voltar para aquele regime, que é horrível, né? O Talibã. E a gente, quando pensa no que é o Talibã, eu não sou um professor de história, né? Então eu não tenho esse conhecimento, mas a gente acaba escutando, né, o que é o Talibã, que é esse regime ultra, né, radical, em que a mulher não pode estudar, a mulher não pode trabalhar, a mulher tem que usar burca, ela não pode mostrar, só o olho que ela pode mostrar, né? Os homens têm que usar barba, isso é apoiado numa religião, na maneira que eles acreditam, né, que está escrito ali no livro sagrado deles, né? É uma coisa muito louca e muito massacrante, né? E aí eu estava pensando nisso, Larissa, e esse livro aqui, não sei se vocês conhecem esse livro, A Cidade do Sol. É um livro de 2007, tá? Mas é uma amiga minha que dá aula de português também, ela postou, o mesmo que escreveu O Caçador de Pipas, não sei se vocês conhecem. E ela postou, e é verdade, eu tinha esquecido, porque eu li isso aqui em 2007, eu não tinha nem acabado de ler. Falei, vou acabar de ler, não sei porque eu não terminei de ler. E o livro é maravilhoso, porque o final é muito triste, aliás, o livro inteiro é triste. Mas fala exatamente isso, sobre o Afeganistão, sabe? Só que de uma força, uma coisa mais lírica e poética, a força da mulher lutando contra o Talibã, contra essa força, né, que impede que a mulher seja qualquer coisa dentro desse país. Mas é uma história tão bonita, tão forte. E eu falei, vou falar para as meninas lá, é um livro que vale a pena, sabe? Só até a metade, Carl, você tem que acabar de ler, porque é triste, é bonito. É triste demais. Mas Nossa, eu chorava. sim. Aí eu parei de ler. Teve uma menina que é filha dessa moça, que ela escreveu assim, eu lembro de umas cenas que eu chorava demais, como ele fez por nada. Larissa, deve ter, se não tiver impresso, não sei, a gente dá um jeito, mas, Carol, vale a pena, só que é muito triste, né? Mas é exatamente isso da vida, e me lembrou tanto do que está acontecendo agora no Afeganistão, essa coisa horrível, né? Essa atrocidade. Eu falei, gente, olha, que boa sacada que ela teve em lembrar desse livro aqui, A Cidade do Sol, que realmente, tem uma parte aqui, um crítico fala que ele fala da guerra, mas ele também tem uma parte lírica da vida, né? E da eterna esperança de suas duas personagens inesquecíveis, que são duas mulheres muito fortes, né? E, Carol, ali dá para chorar mesmo, tem umas cenas muito... Muito. É que a gente viaja, né? A gente imagina as imagens, tudo. Nossa, Sim, o nem livro eu é só muito mais. forte. Eu É tô dando muito forte, sim. spoiler. Então, quem Nossa, que quiser ler, pai. vale a Eu tinha, pena. acho que uns 12 anos quando eu comecei a ler esse livro. Eu parei na metade. Sim. Eu falei, eu Você não vou sabe que ler mais, não. Muito triste. Mas olha, tem tudo a ver com essa atrocidade que a gente está vendo aí do mundo acontecendo outra vez. Aquilo me deixou tão triste, porque a hora que eu vi aquelas pessoas agarradas no avião, morrer, né? Lógico. Quer dizer, a pessoa, ninguém quer ficar naquilo, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Falar, meu Deus, né?
que regime, o que é aquilo, né? E assim, depois você vê, as mulheres são as que mais sofrem nesses regimes, né? Porque não podem fazer absolutamente nada, nada. Inclusive, não tinha mais mulheres nas ruas, depois que o Talibã tomou conta do Afeganistão outra vez ali, não tinha mais mulheres nas ruas. As poucas loucas que saem na rua ali têm que sair com aquela burca mesmo, assim, que só aparece o olho, né? É uma coisa muito... Aí começou o debate outra vez sobre esse regime muçulmano, né? Essa coisa... Daí várias pessoas postaram, tem uma foto que eu vi essa semana na internet, para os soldados, você viu que coisa horrível, Letícia, jogando dentro do aeroporto, né? Porque era uma única esperança que tinha para que aquela criança pudesse ter uma vida melhor. Muito triste, né? Mas é a vida aí, a gente está vivendo isso outra vez, e, né? Horrível. Mas eu lembrei, ela foi uma boa tirada que ela teve. Quem quiser um dia ler esse livro aí, A Cidade do Sol, fica a dica, legal que a Carol conhece, ela sabe o quão triste é o livro, mas o quão bonito é a história, né? Assim, é forte. Esse Caçador de Pipas também eu li, é muito legal. É o Khaled, né, que ele chama, esse autor, é muito legal. Então, fica a dica aí, de um livro triste, né, Carol? Se você quer chorar, prepare os lenços, né? Nossa, se você quiser um drama, é muito bonito. Não, até onde eu li a Sim, metade é que, sim. assim, no começo é Talvez, só Carol, sofrimento, né? Tem umas partes bonitinhas, que você fala, nossa, agora eu acho que vai dar uma luz. Aí quando vê, você fica triste de novo. Mas é bonita, a eu vou história é falar para a bonita. Larissa aqui, mas, Carol, talvez você fosse muito jovem, 12 anos, agora talvez ler, assim, dê Nossa, eu uma era outra muito nova. visão de mundo. Ô, É, Larissa, a gente pode indicar, assim, coisas alegres, sim, poxa vida, claro que sim. É só a gente pensar aqui em livros bons de alegria para a gente... Poliana. Poliana, moça, eu nunca li Poliana, mas É eu muito lembro que era um legal. Eu livro lembro que eu desisti obrigatório. desse livro e comecei a ler Poliana. Eu me apaixonei por Poliana. Eu lembro que era um livro Umas obrigatório, 2 vezes. Carol. As meninas da minha sala, quando era moleque, assim, a minha mulher mesmo, ela leu todas as Polianas, todas. Era um livro obrigatório, né? Ah, mas O Pequeno Príncipe também é bonito. O Pequeno Príncipe também é um livro que a gente tem Nossa, que ler com quem mais não leu esse? maturidade. Oi, Larissa? Quem não leu esse na Não, mas escola? você sabe que O Pequeno Príncipe, você tem que ler com mais maturidade, né? Quando eu li a primeira vez, eu não entendi nada. Eu achava aquelas mensagens assim meio, não sei, sabe? Depois, quando você lê mais velho, foi para a escola, exatamente. Tem que ter lido O Pequeno Príncipe. Mas tem livros legais aqui. Eu vou pensar num divertido aqui para te indicar, Larissa. Mas tem sim, lógico que tem. Revolução dos Bichos, nossa, aí você está falando de George Orwell, a Revolução dos Bichos, 1984. A Nossa, foi muito Revolução. triste. Eu tive que fazer um trabalho que deu umas 15 folhas. Qual? Da Risquei Revolução dos livre. Bichos? A Revolução dos Bichos. Eu fiz, no, acho que foi no segundo ano. A Revolução dos Bichos é muito legal, do George Orwell, e tem o mesmo do George Orwell, tem 1984, Larissa, que ele escreveu, que tem o Big Brother, ali que aparece o Big Brother, sabe, que controla todo mundo. Aí vale a pena. Foi o primeiro livro que eu li do George Orwell, depois que eu li A Revolução dos Bichos. E é bem legal, é um livro sociológico legal, esse 1984. Eu estou olhando aqui, mas eu tô. Mas eu vou pensar, viu, Larissa, nos livros assim mais alegres. Mas é que esse tinha tudo a ver com o que estava acontecendo aqui no mundo agora, com essa coisa do Talibã, essa coisa forte aí, né? E triste. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos mandar aqui com a nossa vida, porque nós já estamos em agosto. Eu nunca achei agosto tão rápido como eu achei agora, esse mês. Porque, não sei se é porque eu voltei para a escola, aquela correria, e trabalho e volta, eu não sei, eu sentindo muito rápido. Então, nós já fizemos um trabalho, a sala toda já fez, né? Todo mundo que estava aqui já fez, certo? Todo mundo está na sala, sim. Já fez o trabalho. Então, vamos dar uma sequência. Eu vou falar uma gramática agora para vocês, umas dicas, tá? Você não precisa copiar também. Lembra que eu falei, somos adultos aqui, você não precisa copiar. Depois eu mando o slide para você no final da aula, e a gente faz um exercício, e lá pelo dia 3 de setembro, na semana que vem, na próxima. E depois já vem feriado, eu não tenho aula com vocês na semana do feriado do dia 7, e na outra já começam as provas aí, mais ou menos. Ou uma semana antes das provas. Eu faço um outro trabalho. Então, vamos relembrar uma coisa aqui, que a gente esquece, mas que quando a gente entende um pouquinho que seja de acentuação, eu entendo por que eu falo desse jeito, por que eu falo daquele jeito. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui com vocês, olha só. Eu sei que vocês sabem disso, vocês falam lá com a Flávia, na aula de redação jurídica, tá? Mas você fala rubrica ou fala rúbrica? Como é que a gente fala isso? Essa palavra. É rubrica ou é rúbrica? Como é que é isso, essa palavra? Eu vou abrindo aqui, ó. Será que é rubrica ou é rúbrica? Aquela assinatura que você dá no documento. Deixa eu ver aqui. A primeira, rubrica. A Stefania acha que é rubrica. Tem alguém que concorda que é rubrica? Acho que eu já falei aqui na sala, não lembro. Mas é rubrica. E tem uma lógica para isso.
Eu falei semana passada, eu já comecei a... E eu falei a lógica, eu não falei, Larissa, já semana passada foi trabalho, foi uma semana antes, né, que eu falei. Eu tinha Porque começado. da outra vez eu achava que era o segundo. Uhum. Falando totalmente errado. Aí o senhor explicou que não. Isso, foi. E sabe por quê, Stefânia? Tem uma regra. Se fosse rúbrica, eu vou até escrever aqui para a gente começar a falar de acentuação. Ó. Eu vou abrir aqui já, aí você vai entender por que, se fosse rúbrica, teria que ser acentuada. Sabe por quê? Opa, não é aqui não. Errei. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Se fosse rúbrica, ela teria que ser acentuada. Só parar aqui, ó. Parar a apresentação. Peraí. Voltar aqui. Eu acho tão legal. Cadê a Stefânia? Tá ali? Ela me chama de senhor. Tudo pode chamar, viu, Stefânia? Eu não ligo, não, mas é muito educado. Eu acho isso tão legal. Assim, porque não sei, eu já estou velho mesmo, então eu não ligo disso, não, sabe, do senhor. Mas eu acho isso tão legal, uma educação, sabe, Stefânia, assim, que eu acho interessante isso. Não tem problema, você pode me chamar de você, Paulão, tio Paulão, mas eu acho educado demais você falar assim, sabe? Eu acho. Não soa para mim uma coisa assim, cara, como você é velho, sabe? Não tem isso, eu não ligo para isso, não. Tem gente que se ofende, não, senhor. Lá onde eu trabalho, eu trabalho com atendimento com o pessoal, né? Aí a gente chama as senhoras de senhora mesmo, elas ficam mó bravas, falam Mas que a senhora mulher, tá eu não no sei, nada. Ó, céu, não sei o quê. ô, Larissa, nada que eu não sou. Você sabe, vocês me conhecem, eu não sou machista, não. Mas a mulher tem uma coisa a mais com esse negócio do senhor, parece que tá chamando ela de velha. Já reparou? Eu não ligo, não. O homem também tem, de falar, o tiozão aí fala, né? Não, imagina. Mas eu não ligo, não, Larissa. Eu acho que é uma coisa. Eu não ligo. Eu acho muito educado o que a Stefânia fez. Então, e eu já acostumei com isso, sabe, Stefânia? O senhor, assim, de. Chega um momento que você começa a ser chamado de senhor, né? Então, peraí, onde que tá a acentuação gráfica aqui? Só para eu. Tá aqui, ó. Ó, se fosse rúbrica, abrir, deixa eu estar aqui agora, sim. Vocês estão vendo aí já? Já visualizou aí ou não? Vou lá no final que estava escrito isso aqui na outra aula, quer ver? Ó, tem que ser rubrica, porque se fosse rúbrica, ó, aonde que está a sílaba tônica? Você vai lembrar de uma regra da acentuação lá da professora do Fundo 1. Ela falava assim, ó, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que é uma palavra proparoxítona? É aquela em que a sílaba tônica vem aqui, ó. K é a última, então ela é oxítona. A penúltima é o bri, que é a sílaba bri. E o ru é a antepenúltima. Então, todas as palavras que são tônicas na antepenúltima, ou seja, elas são proparoxítonas, elas são obrigatoriamente acentuadas. Se você olhar no dicionário, não tem acento. Essa palavra não tem acento. Se ela não tem acento, ela só pode ser rubrica, porque daí o acento muda para paroxítona, que é que está no meio. Tá? Então, por isso, ela justifica isso, ela justifica. Então, se fosse rúbrica, teria um acento, porque todas as palavras lá pro paroxítona são acentuadas, aquela que está na antepenúltima ali, ó. Né, ó. Só você lembrar que uma sílaba você divide assim, ó. Isso é bom para a gente saber, para visualizar. Vou falar agora. Ó. Você divide assim, ó. Opa. Divide aqui. Aí você sabe que o K é a última, então toda palavra que for tônica nessa sílaba, no K, por exemplo, ali, ela é oxítona. Se for no bri, que é a que está na penúltima, ela é paroxítona. Se for na antepenúltima, ela é, no ru aí no caso, ela é proparoxítona. Vocês lembram dessa regra da proparoxítona que a professora falava? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas? Todas. E eu tive uma professora de português na faculdade, muito cria, assim, muito chata, mas eu amava. Depois a gente acaba gostando daquela professora que é bem exigente com a gente. E ela sempre falava assim, você vai explicar para o seu aluno, ela fala assim, Luiz Cláudio, você vai explicar para o seu aluno que as palavras são proparoxítonas, porque elas são de difícil pronúncia. Quando você vai pronunciar a palavra, é difícil essas palavras proparoxítonas. Você fala árvore, você tem que falar árvore, você tem que acentuá-la ali para falar de uma maneira mais correta. Não, talvez não a gente aqui na sala tem esse problema quando vai falar árvore, mas tem muita gente que tem dificuldade de falar palavras longas que são proparoxítonas. Por isso que elas são acentuadas. Todas elas, todas, não tem exceção. Então a gente já lembrou de uma regra aí, ó. Pela palavra rubrica, a gente já percebeu que se ela tivesse um acento no ru, ela seria proparoxítona, e todas são, tá? Todas são. Não tem exceção. Lâmpada, árvore, qualquer palavra que você pegar, que ela for sílaba tônica na antepenúltima, ela é proparoxítona. Então vamos dar uma passada nisso aqui, ó, só para a gente relembrar, porque nós tiramos o acento de tudo. Nós tiramos o acento de todas as... de tudo. Não sei, lógico, ocorreu uma mudança na língua portuguesa, assim,
Eles tentaram aproximar a língua portuguesa de Portugal, lá, português europeu, do português africano, do português falado aqui no Brasil, mas isso não aconteceu. Então, ainda tem uma diferença muito grande de pronúncia, de vocabulário, do léxico, né, da língua portuguesa de lá e daqui. Eles estavam tentando aproximar, e isso não deu certo, não deu certo. Então, mas exatamente, várias palavras perderam acento, aqueles acentos diferenciais do para, de preposição, do para, do verbo parar, eles pararam, eles perderam aquele acento, mas o verbo pôr não. Então eu vou mostrar isso para vocês rapidinho. Mas quando a gente começa a falar de acentuação, eu não lembro se eu já falei aqui na sala, tá? Se eu estou sendo repetitivo, tem 3 tipos de acento, o agudo, o circunflexo e o grave, só para você lembrar, a gente está falando aqui. O agudo é aquele mais comum, né, que faz a sílaba tônica ficar aberta, né, tipo sofá, chulé, café, você já achou uma regra aqui, sofá, chulé, café, já quase marcou uma regra aqui para vocês, ó. Isso aqui é o acento agudo, tá? Ele é o acento que faz a sílaba ficar aberta. Depois a gente tem o acento circunflexo, colônia, ônibus, você. Ele faz o timbre ficar fechado, mas ele continua com a sílaba tônica, só que ela está com o timbre fechado. Tem o timbre aberto e o timbre fechado. E o acento grave, que é aquele que indica crase, que talvez seja o mais complicado, porque ele é o indicador de crase. Então, ele é o indicador de uma fusão, de uma preposição a com o artigo a. Tá? Então, o acento grave, ele indica a crase. E tem um problema muito sério com a crase. A gente erra muito a crase. Dica número 1, crase é feminina. Ela não existe na frente de palavras masculinas. Você nunca vai colocar uma crase na frente de palavra masculina. Se ela é a fusão da preposição a com o artigo a, você não pode colocar na frente de palavra masculina. Jamais. Você vai colocar na frente de palavra feminina. Daí os professores de língua portuguesa, eu não tive esses professores assim que contavam essas historinhas pra gente. Meus professores foram sempre assim, decore regras. Mas eles vão falando, ó, fui para, voltei dar, não tinha isso? Fui a Paris, voltei de Paris, não pode, voltei dada. Tinha várias regras. Você substitui a crase, a palavra feminina, para uma palavra masculina, como aqui, ó, fui à festa, fui ao cinema. Se você colocar uma palavra masculina e der ao, tem crase. A gente pode até falar isso numa aula separada de crase. Aqui é só para você lembrar que existe o acento grave, que é o acento que indica a crase. Mas lembre-se, jamais você vai colocar crase na frente de palavra masculina, tá? Graças a Deus, a todos, tá? Tudo que é palavra masculina não leva a crase, tá? E a gente erra, eu vejo muita gente errando, colocando crase na frente de palavra masculina, tá? Então vamos lá, já que a gente já sabe os acentos, todos aqui, a gente pode falar que, isso aqui eu nem vou falar, eu vou passar rapidinho, que tem palavras que tem uma sílaba, 2 sílabas, então a gente não vai usar isso aqui, só para você lembrar que a separação silábica, né, monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, só a separação silábica. Lembrando uma coisa, para eu falar de acentuação, eu tinha que voltar lá naquelas coisas de ditongo, hiato, o que é vogal, o que é consoante. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar que é vogal, eu estou parecendo uma figura de linguagem. Eu não estou, chama preterição, eu não vou falar, mas eu falo. A vogal, que é uma vogal? O ar passa direto aqui, ó, não tem interrupção. Repara para você ver. A, E, U. Quando você fala, o ar passa aqui, ó, tranquilo. Quando você fala uma consoante, B, C, o ar é bloqueado de alguma maneira, no céu da boca, aqui na frente, pela língua. Então, a consoante, o ar é bloqueado. A vogal, o ar passa completo. A gente tem que lembrar de umas coisas. O que é um ditongo? O que é um hiato? Vocês lembram uma coisa? O que é um ditongo? Quando eu falo assim, ó, história, eu tenho o I e o A junto. Por que o I e o A viram um ditongo? Aí, geralmente, a gente fala assim, porque são 2 vogais juntas. Mas não são 2 vogais juntas. Eu vou destruir a vida de vocês agora, porque a gente sempre aprendeu que vogal é A, E, I, O, U, certo? Mas o que aconteceu na hora que eu escrevi história? O que aconteceu aí? Eu não tenho 2 vogais mais. O que eu tenho agora, pessoal? Aqui, ó, quer ver? Vou escrever até aqui nesse slide aqui mesmo, ó. Eu tenho a palavra história, tá? Aí esse finalzinho dela aqui, eu falo que isso aqui é um ditongo. Mas o I e o A não são vogais, Paulo? Sim. Mas quando eles estão na mesma sílaba, eles são vogais, pessoal? Quem lembra disso? Quando eles estão na mesma sílaba, eles são vogais? Não são vogais. Toda vez que você tiver 2 vogais na mesma sílaba, uma vai virar semivogal. Aqui vai ter o som mais fraco, vai virar semivogal. E aqui vai ter o som mais forte, vai virar vogal. Geralmente o A, o E e o O
Geralmente o A, o E e o O continuam sendo vogal. O I e o U viram semivogais. Só que a nossa língua é muito engraçada, a língua portuguesa. Nós transformamos, presta atenção para vocês verem, nós transformamos tudo quanto é vogal em semivogal no final de uma palavra. Repara para você ver. Você não fala, como é que você lê isso aqui? Ninguém fala gente, você não fala o E final. Você transforma essa vogal numa semivogal, que vira o I. Você fala gente. Repara, não tem. O O e o E no final de uma palavra, ele é transformado. O E vira I e o O vira U. Fala aí, qualquer palavra que você quiser. Olha lá, cidade. Tô vendo aqui, ó. Ninguém fala cidade. A gente fala cidade. A gente transforma lá no final o E em I. Repara para você ver. A gente transforma uma vogal em uma semivogal. Isso aí é fonética. A gente teria que. Eu vou falar de acentuação agora, rápido com vocês, mas a fonética, vem lá. A gente precisa saber. A fonética, aliás, é uma coisa. Eu preciso muito da fonética, eu vou contar para vocês, porque eu tenho um problema de voz muito grande. Eu fico sem voz, eu fico afônico, eu fico totalmente sem voz. E a maneira que eu pronuncio as palavras, ali está o meu erro maior. E a maneira como eu respiro, olha esse aparelho que a gente tem aqui, ó, fonético, para falar vogal, para falar consoante, que o cantor sabe fazer muito bem isso, o cantor de ópera, a cantora, né, a dicção, assim, é a maneira que eu respiro, Larissa. Eu fico muito ansioso, então eu não respiro até a barriga. A respiração tem que ir até a barriga e voltar. Eu vou só até aqui o peito. Isso machuca minhas cordas vocais. Então eu já tenho quase que um calo ali nas cordas vocais. Então, se eu falar muito alto e se eu começar a falar muito, eu perco a voz, né? E como eu dou aula, eu vou acabando, sabe? Eu tenho que ficar sempre me policiando com muita água, diminuir o tom da voz, mas tudo tem a ver com esse nosso lindo aparelho, né, que a gente tem aqui para pronunciar vogais, pronunciar consoantes, né? Tudo isso tem a ver com a fonética, que faz a gente trocar o G pelo C, porque não aprendeu lá atrás com a professora a fonética, o P pelo B, sabe, o som que tem. Então, a fonética é muito importante. A gente geralmente começa da fonética e passa para a acentuação. Eu só vou recordar com vocês aqui, vocês não precisam disso aqui no curso jurídico, é só para lembrar questões de concurso, vai fazer um concurso, vou escrever alguma coisa, lembrar da acentuação, tá? Então é muito mais uma revisãozinha aí, que até vocês falaram, nossa, eu não lembrava que tem vogal e semivogal. Sim, juntas, jamais. E lembrar uma coisa, quando você for separar alguma palavra, por mais que você separe errado a palavra, nunca, jamais existirá uma sílaba sem vogal. O que marca a separação silábica é a vogal. É quantas vogais você pronunciou, em qualquer língua, tá? Eu falo isso no inglês, em qualquer língua. Você separa pelo número de vogais que você pronuncia. Então, se você separou uma palavra e não tem nenhuma vogal na sílaba, está errado. Tem que ter uma vogal ali na sílaba. Tem que existir uma vogal em cada sílaba que você pronunciar, tá? Às vezes você fica na dúvida. Vai aparecer uma palavra aqui que o curso de contabilidade perguntou para mim, mas eu não entendi a separação dessa palavra aqui. Aí ele vai perceber, é porque tem que ter uma vogal ali junto, não pode ficar só consoante. Às vezes você tem lá três consoantes juntas, acontece isso, mas tem que ter uma vogal ali junto, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui rapidinho, ó, só para a gente lembrar isso. Aí vamos ver, eu já falei isso para vocês ali no começo. Tem as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e proparoxítonas. Nós já eliminamos uma regra. A gente já sabe que toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. E aonde que está a acentuação da palavra proparoxítona? Ela está na antepenúltima. Ali, ó. A hora que eu separo ônibus, olha aqui embaixo, ó. Ônibus, vai ficar assim, ó. Ônibus. Vou passar com o acento errado aqui. Só que daí, você sabe uma coisa. Onde é que está a sílaba tônica? No O. Então vai ter que ter acento. Se for na o bus é a última. O ni é a penúltima. E o O é a antepenúltima. Se deu acentuação na antepenúltima, se ficou tônica, forte, ali tem acento. Proparoxítona. Mas nós temos também as oxítonas e as paroxítonas. As oxítonas são fáceis, elas já estão quase todas aqui. Tem até um axé que você pode cantar. Você pode até cantar que todas as oxítonas, aquele assim, aí, o. Vocês não cantam assim, axé? Você vai cantar, você fica, aí, o. Quando tem o A, o E e o O, no final, foi forte lá na última sílaba, tem acento. Café, jacaré, tá vendo? Todas que terminam em A, E, O. Lá no final, foi tônica, leva acento. Por isso que caju não leva. Mas Ju não tá tônica, mas a palavra tá aqui, tá forte aqui, ó. Caju, tá no final.
Ela é uma palavra oxítona, mas ela não é acentuada, porque ela não terminou em A, E, U. E, U, ela tem que terminar em A, E e U para você acentuar ali quando ela for oxítona. As paroxítonas têm várias terminações, várias. Você vai ver que tem várias, terminadas em ditom, terminada em R, terminada em L. Você só não pode acentuar palavras paroxítonas terminadas em A, E e U, que está lá em cima com as oxítonas. Vocês vão ver agora. Você consegue eliminar isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Não. Tá, ó. Quer ver? Então, vamos lá. Você já reconheceu que existem palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, eu estou na dúvida para acentuar uma palavra. Eu não lembro. Então, faça sempre isso. Para acentuar uma palavra, você deve dividir em sílaba. Então, eu vou dividir lá, vou ler do jeito que a gente acha que é, rubricar. Tá. Aí, eu vou classificar quanto a tonicidade. Então, eu acho que é rúbrica. Ah, mas se é rúbrica, tem um acento, porque ela é proparoxítona. Então, eu vou jogar um acento aqui. Só que tá errado. Se você olhar no dicionário, você nunca vai achar essa palavra com acento. Ah, então não pode ser. Então, o acento vai passar para paroxítona. Você não vai falar rubricar, você fala rubricar. Você não fala rubricar. Então, a sílaba tônica está aqui, ó. Eu divido e vou vendo. E por que ela não tem acento aqui, pessoal? Se ela é paroxítona? Porque você não acentua palavras paroxítonas terminadas em A. Você só acentua que se ela fosse sílaba tônica aqui no final. Então, lá, se fosse rubrica, teria acento, mas não existe essa palavra. Você vai no dicionário, você não vai achar essa palavra com acento, tá? Aí você vê onde que está a sílaba tônica. Aí depois você vê a terminação. Bom, se a sílaba tônica dela é que é no bri, então ela é uma paroxítona. Tá, ela é uma paroxítona. Aí você vai lembrar, ó, cítona. Você vai lembrar que paroxítona terminada em A eu não acentuo. Eu só acentuo as oxítonas terminadas em A. Aí você eliminou, então não tem acento ali. Aí eu vou pegar a palavra café, vou separar, café. Estou na dúvida se tem acento. Bom, a sílaba tônica está no fé, que é a última, então ele é um oxítona. Então, palavras oxítonas terminadas em AE, O, eu acentuo. Então, eu vou acentuar, porque café é oxítona, terminada em E. Terminada em E. Aí eu acentuo. Ah, é verdade, porque café, senão vai ficar café, né? Tá vendo? E tem hora que se você não coloca acento numa palavra, ela vira outra palavra, né? Vira um verbo, vocês vão ver. Vai ter um exercício depois para a gente fazer. Vira um verbo, vira outra coisa que não tem nada a ver. Então, toda vez que você for acentuar uma palavra, separe em sílabas, veja aonde que está a sílaba tônica e veja a terminação. Bom, se ela for proparoxítona, antepenúltima, vai levar acento, independente da terminação dela. Se ela for a última lá, oxítona, aí você acentua. Eu vou passar a regra para vocês. Vocês estão se localizando nisso? Vocês estão lembrando disso? É chato isso, eu sei. Mas é só para você lembrar, para você não esquecer, para não falar errado, para não falar gratuito. Não é gratuito. Larissa, não é, mas é gratuito ou é gratuito? Não é gratuito. Porque não tem um acento ali no I. Né? Não tem um acento ali no I, sabe? Você não vai colocar. Né? Aí tem hora que você acentua errado. Esse I, quando ele está sozinho na sílaba, que é o I tônico. Então, será que ele. Por que raiz não tem acento e raízes tem acento? Por que será? Então, você vai ter uma regra para isso. Por que raiz, que está lá com o I, ele não tem acento, a palavra, e raízes tem acento. Mas tem uma lógica para isso, vocês vão ver. Tudo tem uma lógica. Você não precisa saber as regras, mas você pode, de repente, pensar que, que não deve ter um acento, aqui tem que ter um acento. Se for lá no final, terminou em A, E, O, vai ter que levar um acento. E às vezes a gente não põe mais, a gente esquece de colocar o acento. Porque talvez por causa da internet, que vai, não sei, né? Ó, primeiro é fácil. Monossílabo, tem uma sílaba, você já sabe disso. Monossílabo que terminou em A, E, O, também vai no axé, hein? Aí, E, O. Pá, pé, pó, senão vai ficar pá, pê, pô. Tem que ter acento. Pés, não importa que tem um S ali de plural, eles têm acento, não vai ficar pês. Mas eu não ponho acento. Então tá errado, porque é um monossílabo tônico, tem que ter acento. Esses ditongos abertos aí dos monossílabos, ó, réis, dói, véu, quando ele for monossílabo, ou seja, tiver uma sílaba só, ele também leva acento, senão vai ficar veu, dui, pis, ó, não fica réis, fica reis, entendeu? Muda, réis é aquele dinheiro antigo do Brasil, né?
Então, isso muda. Então, essas palavras monossílabas aí de tônicas, elas têm que ser acentuadas, qualquer uma. Senão vai virar pronome, né? O no, o nos, né? Aqueles pronomes lá, eu, me, comigo, tu, te, ti, contigo, sabe aqueles pronomes? Vai virar isso. Mas os monossílabos tônicos, eles têm acento, tá? Todos eles, terminados em a, em e, em u, esses ditongos, que é lá o ditongo, isso aqui é um ditongo então, Paulo? Ó, por que reza é um ditongo? Você tem um e e tem o i. O e é a vogal e o i é a semivogal. Aqui você tem o o e o i. O é vogal e o i é semivogal. E aqui você tem o e e o u. Você tem uma vogal e uma semivogal, tá vendo? Por isso que é ditongo. Porque tem sempre. Uma vai ficar. Duas vogais não podem ficar juntas na mesma sílaba. Uma vai ter que ficar, vai baixar o tom, vai ter que ficar mais fraquinha ali, que é a semivogal. Certo? Só para você lembrar, monossílabo. Eu vou falar até aqui, ó. E as oxítonas? Já até cantei a música. Aí, eu, todas as vezes. Mas e o Paulão, e o en, o ens? Aí você põe em qualquer lugar, você põe junto. Mas é oxítona, terminadas em a, e, o, com S ou não, são acentuadas. Guaraná, café, giló, o também, quando termina em en, o parabéns, não existe parabéns, existe parabéns. Quando termina em en e em ens, são acentuadas. Olha lá, ó. Guaraná, sílaba tônica está aqui no final. Olha lá, ó. Guaraná. Deixa eu tirar isso aqui, senão vai confundir vocês. Ó. Peraí, isso aqui é outra coisa. Tá, nos ditongos abertos, tudo bem, deixa aqui. Olha lá, vou escrever outra vez o Guaraná aqui, ó. Guaraná. Olha lá. A hora que você separa a sílaba. Guaraná. Aí você sabe que a sílaba tônica está no na. Bom, a última é na, terminou em a, então acentua, porque é oxítona. Caju, Itu, tem gente que coloca acento no Itu. Por que Itu não tem acento, pessoal? Por que Itu não tem acento? Vamos ver o que vocês vão falar aí para mim. Por que Itu não tem acento? Onde é que está a sílaba tônica? Do Itu. Do caju. Está lá na última. Mas, então, se a última é oxítona, sim. Mas terminou em a, e, o? Não. Então você não vai acentuar. Entenderam? Você não vai acentuar uma palavra que é oxítona lá no final, que não terminou em a, e, o. Aí, ó. Acho que essa não é complicada, não. E eu vejo gente colocando Itu, caju, coloca acento nisso. Não tem, porque é tônica na última palavra. Fala de novo para mim, anotar. Ó, Larissa, quando você tem a palavra caju e tu, você não acentua, vou até colocar o caju aqui, porque outro dia eu vi a pessoa escrevendo caju errado, ó, caju. Sílaba tônica está no ju. Só que ela não vai ser acentuada. Bom, primeiro vamos pensar assim, Larissa, ela é caju. Ju, sílaba tônica. Vou escrever aqui para você tudo, ó. Sílaba tônica. Onde é que está a sílaba tônica dela? No ju. Tônica, sílaba tônica está no ju. Então, ela é uma palavra oxítona. É uma palavra oxítona. Concorda, Larissa? Ela é oxítona. Só que por que ela não é acentuada? Porque ela terminou em u. Você não acentua oxítonas terminadas em u. Você só acentua palavras oxítonas terminadas em a, e e u. Tá vendo? Caju não terminou em u. Mesmo ela sendo oxítona, mas não é terminada em a, e u. Ela não tem essa terminação. Por isso que ela não leva acento. O caju tem sílaba tônica ali no ju, sim, mas só que uma palavra oxítona, né? Deixa eu pôr a vírgula aqui. Oxítona. Mas não é terminada em a, e, o. Entendeu, Larissa? Por isso que não leva acento. E eu vejo muita gente colocando acento no caju, no itu, mas não tem acento ali. Porque, né, ela tem que ser terminada em a, e, o. Aí para você colocar. Aí essa é mais fácil, eu acho. O oxítona e as proparoxítonas, a gente guarda assim rapidinho, tranquilo. Você lembra disso, lembra da música do axé, que você canta lá, aí, e, o, e põe o en junto, e pronto, guarda isso. Então não vai me escrever mais, hein? Palavra oxítona terminado em u não vai me jogar um acento não lá, hein? Que não existe, hein? Eu não sei porque as pessoas têm mania de fazer isso, de colocar acento com u tônico lá no final, tá? Bom, aqui já foi. Esse é um caso. Os ditongos abertos também, olha lá, papéis, herói, só se ele for oxítono. Como é que eu sei que papéis é oxítono, é? Como é que chapéu é oxítono? Olha só. Chá, separei, opa. Chapéu. Oh. Para não fazer um acento e coloquei aqui. Separei, chapéu, tem duas sílabas. Onde é que está a sílaba tônica? No pel. É um ditongo? É, tem o e e tem o u, então não leva acento, se ele for oxítono. Herói, papéis, ó,
São ditongos abertos que levam acento quando eles forem oxítonos. Oxítonos, hein? Aqui, ó, que a regra mudou, vocês vão ver. Chapéu, certo? Anota aí, depois eu vou mandar o slide até com essas correções aqui também, tá? Eu mando daqui a pouco para vocês os slides lá no grupo do Paulão, que daí lá ninguém mexe, fica lá com vocês. Tá certo? Vou falar só mais um, vamos terminar com as proparoxítonas, então eu deixo a paroxítona para a próxima aula. Ó, a proparoxítona, olha aqui. Ó, proparoxítonas, todas são acentuadas. Olha lá, dividir lâmpada, lâmpada. Sílaba tônica, lã. Pêssego, sílaba tônica, p. Sábado, sílaba tônica, sa. Estômago, sílaba tônica no to. Árvore. Todas essas palavras são proparoxítonas e elas são obrigatoriamente acentuadas. Todas. Aí alguém perguntou para mim por que eu coloquei a palavra obrigado. Vamos fazer aqui obrigado, vocês vão falar para mim. Eu coloquei o estômago, que ela é proparoxítona. Olha lá. Estômago, proparoxítona. Proparoxítona. Tá. Qual que era mesmo que eu tinha falado? Esqueci a palavra que eu tinha escrito aqui, peraí. Nossa, esqueci. Obrigado. Peraí. E a palavra obrigado? O que ela é, pessoal? Vamos fazer aqui. Aqui eu vou escrever aqui. Obrigado. Aonde é que está a sílaba tônica aqui? Deixa eu só escrever aqui. Aonde é que está a sílaba tônica do obrigado? Quem sabe? Ver se alguém escreveu aqui para mim. Você fala você fala no o. Ó, Letícia, só pode no obri. Você fala obri. Se for, vamos pensar. Letícia, quer ver? Vamos ver uma coisa aqui? Ó, vamos ver aqui. No o não pode, ó, porque você só tem 3 casos. Você só tem ou é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Ou é no do, que é a última, ou é no ga, que é a penúltima, ou é no bri, que é a antepenúltima. Então, a Larissa falou que era no bri. Então, se fosse no bri, Larissa, a sílaba tônica estaria na antepenúltima. É uma palavra proparoxítona. Teria acento. Aí você escreveria assim. Obri. Você escreve assim? Você coloca um acento aqui? Você escreve desse jeito? Não. Então, não é no bri. Aonde é que é a sílaba tônica? Então eu acho que é... Ó, vou separar aqui. Eu acho que é no o. Se fosse no o, teria um acento. Se fosse no o, seria assim, ó. Obrigado. Porque é uma oxítona terminada em o. Então, também não é. Então, onde é que é a sílaba tônica dele? No ga. Olha lá, ó. Vou até colocar maior aqui, ó. Ga. É aqui que é a sílaba tônica. Se fosse no bri, teria que ter acento. Se fosse no o, teria que ter acento, porque toda palavra oxítona terminada em o tem acento. Toda proparoxítona tem acento, então não é. Então só pode estar a sílaba tônica ali no ga, ó. Você não fala você fala obrigado. Você não fala obrigado. E a acentuação comprova isso para você. Se você tivesse... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tivesse colocado assim, se fosse no bri, ó, eu teria que escrever assim, obrigado. E eu não escrevo assim, porque ela era uma proparoxítona, tá errado. Não. Se fosse no o, obrigado, porque toda palavra oxítona terminada em o tem que ser acentuada, também não é. Então, ela só sobrou o quê? No ga. É uma paroxítona. Olha lá. Obrigado. Vocês entenderam por quê? A própria regra de acentuação te explicou. Ela explicou para vocês. Gado. É bem do gado. Tá vendo? A própria regra de acentuação explicou. Por que não podia ser nem no bri, nem no o. Tinha que ser no ga. Se fosse no bri, teria acento. Se fosse no o, teria acento. Tá ficando mais claro isso? A gente vai fazer depois. É isso que você tem que lembrar. Às vezes está na dúvida, mas hoje em dia a gente vai no dicionário. Mas você vai fazer um concurso um dia. Daí a pessoa fala, isso aqui é uma palavra paroxítona, uma palavra proparoxítona. Então a gente já viu as oxítonas, que é o a, o e e o o. Lá no final, as proparoxítonas são todas acentuadas. Tá? Eu vou já até mandar esse slide aqui para vocês. Ó. Deixa eu só parar de... Aqui. Tio. O tio, olha aí, ele é um... você fala tio ou você fala tio? É isso que você está perguntando, Stefania? É isso? Tio? O tio Paulão. Não, eu escrevi lá em cima no chat que antigamente, quando eu era criança, a professora falava para a gente chamar a palavra. Tá, chamar... Mas como você chama a palavra
Assim, ó, o obrigado. Aí você grita assim, obrigado! Tipo, chamar a palavra, como se você chamasse gostei. uma pessoa no portão, entendeu? Daí você dá uma ênfase onde é que está o som mais forte, é verdade. Geralmente, quando a gente está chamando alguém, a gente dá uma ênfase, né? Onde é a sílaba tônica mais forte. Gostei dessa. Então, já pensou todo mundo gritando na prova? Obrigado, deixa eu ver. Também aprendi. Aí é legal, gostei. Aí você faz o chamado aí, gostei. Onde é que está a sílaba tônica? Você chama alguém. Chama alguém no portão para conversar. Desse jeito, gostei. Aí a pessoa vem e você ainda acerta onde que está a sílaba tônica. Gostei. Achei boa essa, gostei mesmo. Ó, eu vou colocar aqui, deixa eu só fechar aqui, ó, salvar como. E vou mandar lá no grupo, sabe aquele do Paulão? Situação gráfica, olha lá. Sim, vou colocar lá agora, tá bom? Aí a aula termina, eu já coloco aqui, ó, Paulão jurídico. Vê? Jurídico. Opa, Larissa, Cidade do Sol. A Larissa achou. Não acredito que você já achou em PDF, Larissa. A Larissa é um raio. Eu não mandei, não vou mandar agora, Letícia. Larissa. Letícia, desculpa. Deixa eu pôr aqui, ó. Vou mandar lá agora, ó. Peraí. Acentuação. Não, eu tô no errado, peraí. Jurídico. Jurídico Paulão, tá. Tá lá no Jurídico Paulão, tá? Peraí. Esse livro que você já achou aqui, Larissa, é o livro mesmo? Todo completo? Pronto, mandei lá no Paulão, tá, Letícia? Sim, professor. Se você quiser abrir para dar uma olhadinha. Nossa, mas é um raio. Você já conseguiu, assim, que fantástico isso. Eu não gosto de pagar nada, não. Aí eu baixo tudo no PDF. Mas tá certo, você pode se tem para você baixar. É legal, pode fazer, então vamos embora. Não é? Aí ele tem 280 páginas, mais ou menos isso? Dá uma olhadinha. Tem 360. Mas deve ser porque... Deve estar tirando a parte do autor, essas coisas. Com certeza. Ou então o formato que ele tá, né? O que é craqueado, professor? Que legal, Larissa, gostei. Letícia, mandei lá. Tá lá no grupo agora do jurídico, tá certo? Tá lá. Os slides estão lá. Pessoal, boa aula para vocês na sequência agora. Boa semana. Fiquem com Deus. Aproveitem a semana. Né? E a gente se vê na próxima segunda, se Deus quiser. Que seja uma semana produtiva para todos nós aqui, certo? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. E quem tiver vontade de ler esse livro aí para chorar, né, Karina? Carol, pode ler bastante, que vale a pena. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Boa noite. Ok. Parar aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fique com Deus, pessoal.